Fala galerinha, estamos de volta aqui para o nosso segundo horário, nosso segundo time de física. Sou o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando o nosso encontro número 2 da semana, beleza? Bom galerinha, no primeiro horário a gente finalizou a teoria de Planck. Professor, o que essa teoria falava? Ela abordava, galerinha, que a energia ela era dividida, né, em quantidades. Cada frequência iria possuir uma quantidade de energia, beleza? As radiações mais energéticas seriam aquelas de maior frequência, tá? Elas iriam conseguir liberar mais partículas luminosas, né? Mais partículas de fótons ou fotoelétrons. Nós também tínhamos as de menor energia. As de menor energia eram aquelas que iam possuir menos frequência. E elas pouco liberariam elétrons ou não liberariam elétrons, certo? Então essa divisão das quantidades de energia era a teoria de Planck, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha na teoria de Einstein para o mesmo fenômeno que é o fenômeno do efeito fotoelétrico, o nosso objetivo de hoje. A gente não está falando do efeito fotoelétrico, né? Então, como a gente está falando dele, a gente vai ver todas as teorias associadas a esse tema, beleza? Então, observe aqui o nosso conteúdo de hoje, Física Moderna, Efeito Fotoelétrico, e na teoria de Einstein, ele vai explicar exatamente a natureza da luz. Como assim, professor? Pensei que a natureza da luz já estava estabelecida. Não, ainda não, tá? Porque no ano de 1900 surgiu novamente a dúvida. A luz, ela é uma partícula ou ela é uma onda? Tá? Porque com a chegada da teoria de Planck, veio novamente a certeza. Não, a luz é uma partícula. Ela é dividida em partículas que são os fótons. E ele quebrou toda a teoria ondulatória, né? Porque a teoria ondulatória era de que a luz tinha uma energia, onda de rádio tinha uma energia, ultravioleta tinha uma outra energia. Então ele quebrou essa teoria, dizendo que a luz ela é dividida em várias energias e cada energia é um pacote que possui partículas chamadas de fótons. Quando esses fótons de luz atingem o material metálico, eles conseguem ejetar elétrons, que são os fotoelétrons, tá bom? Então, daí veio a nova dúvida de que a luz pode ser uma partícula. Então, veio um Einstein para resolver essa dúvida, né? Para tirar essa dúvida. Então, Einstein se inspirou em Planck para buscar uma nova explicação para a natureza da luz, beleza? Ele, baseado na ideia de Planck, adotou a hipótese de que a energia não está localizada em quantidades quando é emitida por um corpo, mas a mesma característica quando dispersa pelo espaço. Como assim, professor? Quando a luz ela atinge esse corpo, ela não vai adquirir as mesmas características do material. Como assim? Lembra que eu falei no início dessa segunda aula. A energia luminosa ela é dividida em partículas. Então a ideia que se tinha era o seguinte: a luz vai emitir uma partícula e essa partícula de luz
vai colidir com a substância, com o material. Essa partícula vai empurrar, vai ejetar um elétron. Tá? Então, a ideia era de que essa partícula, ela teria que ejetar esse elétron porque vai possuir a mesma característica do material. O elétron, ele vai embora, mas a partícula de luz vai ocupar o espaço dele. Entendeu? Então, de acordo com Einstein, não era assim que funcionava. De acordo com ele, a energia vai vir com uma característica dela, a característica que ela tinha no espaço, ou seja, fora do material, e quando ela incidir o material, ela vai continuar com essa mesma característica. Tá bom? Ela não tem que se adaptar ao material. Ela já tem uma característica própria dela. A luz já tem uma característica própria dela. Certo? Bom, e nesse caso, enquanto a onda eletromagnética também estaria reunida em pacotes, os chamados corpúsculos de luz, que foram posteriormente batizados como fótons. O que ele quer dizer com isso, professor? Ele quer dizer que a luz ela vai vir no seu formato de partícula. E essa luz, no seu formato de partícula, vão, na verdade, essas partículas serem chamadas de fótons. Mas, lembrando, essas partículas de luz, elas têm a sua característica própria, tá? Elas vão possuir uma característica delas e não do material. Porque se imaginava o seguinte, a luz verde, ela vai conseguir liberar elétrons, fotoelétrons, porque a luz verde tem características semelhantes ao do material de cobre, da placa de cobre, que ela consegue liberar fotoelétrons. Mas, na verdade, não. Não é a luz que se adequa ao material. A luz ela vai ter a sua característica. O material vai ter também as suas características. O que acontece é que esses fótons, que são partículas de luz, vão possuir energia suficiente para ejetar, para empurrar elétrons. Tá bom? Então, o que acontece é exatamente isso. Certo? Beleza, jovens? A partir desse instante, a partir desse momento, com a explicação de Einstein, a luz passou a ser interpretada como um conjunto de partículas. Tá? Então, como eu falei para vocês, a luz, ela, além de ser considerada uma onda, ela passou a ser considerada uma partícula nesse século XX, porque ela foi interpretada como um conjunto de partículas, que a gente denominou de fótons, né? E aí passou a existir essa característica corpuscular dela. Então, a característica corpuscular da luz tomou ênfase nessa época. No efeito fotoelétrico, um fóton, uma partícula de luz, vai penetrar a superfície metálica, a superfície do metal, e vai transferir sua energia para um único elétron, que vai abandonar o metal imediatamente. Então, como a gente estava falando, né? A natureza da luz passa a ser de uma partícula também, porque uma partícula de luz, que nós chamamos de fóton, vai conseguir liberar um elétron ao colidir com a superfície metálica. E lembrando, né, isso já estava bem estabelecido, não existia
tempo para isso. Isso acontecia de forma imediata. Isso acontecia instantaneamente. Beleza, jovens? Dessa maneira, a interpretação da luz como fóton explica a ausência desse tempo necessário para ocorrer o efeito fotoelétrico. Por isso que ele é instantâneo, né? Durante uma colisão é algo instantâneo. Um carro colide em outro. Não vai ser algo bem demorado. E aí, depois de um certo tempo, que o outro carro vai sentir o impacto. Não. Um carro bateu no outro, o que estava à frente, por exemplo, vai sentir o impacto instantaneamente. Os dois vão sentir o impacto instantaneamente. Quando você está jogando ali sinuca, você lança a bola branca e acerta uma segunda bola. A segunda vai sentir o impacto instantaneamente. Por isso que ela continua o deslocamento da primeira. Aqui, as partículas de luz, ao colidirem no elétron do material metálico, também vão sentir o impacto instantaneamente. A luz vai colidir nos elétrons e esses elétrons vão ser arremessados fora do material. E isso não vai demorar um certo intervalo de tempo. Por isso que essa teoria dos fótons explica a ausência desse tempo de espera para ocorrer o efeito fotoelétrico. Tá bom? Certo, jovens? Adriana, está acompanhando aqui a nossa aula pelo YouTube. Galerinha aí de Eliseu Martins, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Canto do Buriti, Alvorada do Gurgueia. E para finalizar, a gente vem com as aplicações. Professor, as aplicações do efeito fotoelétrico, elas são baseadas em qual princípio? No princípio de você utilizar esse fenômeno na conservação de energia, na transformação de energia, tá? É um dos principais objetivos da gente utilizar esse efeito fotoelétrico, esse fenômeno, tá bom? Por isso que eu falei da utilização desse fenômeno no caso das células fotovoltaicas. É uma das utilidades, dos usos mais otimizados desse fenômeno. Por quê? Porque a partir daí eu posso transformar esse fenômeno fotoelétrico em energia, tá? Então, por exemplo, você tem a incidência solar em placas solares, tá? Essa placa, ela vai ter células chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, partículas sensíveis à luz. E quando essas partículas elas recebem a energia do Sol, a energia que vem do Sol, elas vão pegar essa energia e serem liberadas do painel solar. Para onde, professor? Para a rede elétrica da residência. Então, daí vem o surgimento da eletricidade por meio de painéis solares. Tá bom? Eu falei também dos além das células fotovoltaicas, né? Eu falei também dos sensores de movimento, sensores de presença. Como é que o sensor de presença, sensor de movimento, ele vai conseguir ligar uma lâmpada quando tem a percepção ali do movimento, vai abrir ou fechar uma porta de elevadores pela percepção de movimento também. É através
da recepção de energia. O sensor, ele vai receber energia do seu corpo. Qual é a energia que você libera? Energia infravermelho. E ele vai fazer essa conversão de energia, né? De receber a sua energia e transformá-la numa energia suficiente para ejetar elétrons. Esses elétrons ejetados, eles vão ser liberados para a rede elétrica e a rede elétrica fará o funcionamento dos equipamentos. No caso de um sensor de movimento em um corredor, ele vai ligar ali as lâmpadas, né? No caso do elevador, vai abrir ou fechar as portas, ok? Então você tem essas aplicações bem frequentes, certo? Eu vou te dar 2 minutinhos nessa telinha e aí a gente volta, certo, jovens? A gente volta daqui a 2 minutinhos. Vamos lá, galerinha! Então, já que a gente viu algumas aplicações aqui do efeito fotoelétrico, né? Temos aqui também os relés, são dispositivos semelhantes às chaves lá das nossas casas de fechar e abrir o circuito, tá? Os fusíveis que a gente chama, né? A gente já até trabalhou com eles na eletricidade. Então, os relés também são aplicações do efeito fotoelétrico, tá? E os fotorresistores, resistores que também funcionam através do recebimento de uma energia luminosa, certo? E a partir daí eles executam a sua função de resistência. Bom, galerinha, então, dando continuidade aqui, a gente vai para as aplicações práticas. Eu vou dar o timezinho de 2 minutos para vocês tentarem responder e aí, na volta, a gente coloca o gabarito na tela, certinho? 2 minutinhos.
Muito bem, galerinha. Galerinha de Canto do Buriti, acertando aí a nossa primeira questão. Parabéns, já gabaritando a nossa primeira questãozinha, letra D. E vamos saber aqui, vamos descobrir por que a primeira questão é letra D. Certo, jovens? Bora lá. Qual das afirmações abaixo explica corretamente o efeito fotoelétrico? Então, dos fenômenos abaixo, eu quero saber qual mais caracteriza o fenômeno do efeito fotoelétrico. Primeira questão diz assim: o choque elétrico entre as partículas leves e núcleos. Aqui, galerinha, a gente já não tem uma interação baseada no fenômeno do efeito fotoelétrico. Essa interação é mais elétrica realmente, tá? De você ter núcleo atômico e as partículas interagindo lá na eletrosfera. Então aqui você já não tem um efeito relacionado ao efeito fotoelétrico mesmo não, tá? Letra B, produção de raio-x quando há choque de elétrons em uma placa de metal. Não, a produção de raio-x ela está associada mais à liberação de radiação pelo material, certo? Mas não em decorrência da luz. Lembra, fotoelétrons são elétrons, são partículas liberadas quando elas recebem luz, tá? Então, a produção de raio-x está associada à liberação de partículas quando o material de raio-x ele recebe eletricidade, tá? Então não está associado ao efeito fotoelétrico a letra B. Letra C, produção de luz por modificação energética de um sistema atômico. Aqui já seria a radioatividade, né? Você tem diversos elementos químicos que, por produzirem, por terem uma atividade radioativa, eles também podem emitir luz. No caso do acidente com Césio, lá em Goiânia, né? O acidente com Césio, ele veio em decorrência exatamente da produção de luz pelo material de Césio. Isso chamou a atenção dos catadores de lixo e por isso eles levaram o Césio para casa. Mal sabiam eles que era um material radioativo, tá? Então, a produção de luz vem exatamente pela liberação de radiação por esse material, tá? E a letra D, que seria o nosso gabarito, o arrancamento de elétrons de uma substância por incidência de radiação eletromagnética. Então, quando a substância ela é irradiada por luz, infravermelho, ultravioleta, qualquer que seja a radiação eletromagnética, os seus elétrons eles ganham energia suficiente para conseguirem escapar da superfície do material. Então, por isso que é realmente a letra D de dado. E a letra E diz que não é nenhum dos fenômenos. É errado também, né? É o fenômeno da letra D. Jovens, segunda questãozinha, vamos lá. O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na física no século XX. Nesse ano, Max Planck apresentou um artigo na Sociedade Alemã de Física, introduzindo a ideia da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico. Qual palavra preenche corretamente a lacuna acima? Então, eu quero que vocês identifiquem qual palavra representa esse espaço, tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês, o Antônio já está respondendo, mas eu quero o gabarito de toda a galerinha, tá bom? 2 minutos.
Muito bem, jovens. Galerinha de Canto do Buriti, Josilane também, Jennifer, Adriana, toda a galerinha em peso marcou letra B de bola. Parabéns, jovens. Letra B de bola. Professor, a teoria de Planck, também chamada da teoria do quanta, vai falar sobre quantização, né? Por isso o nome quanta. E essa teoria vai explicar o quê, professor? Vai explicar que a energia ela é dividida em quantidades diferentes para cada tipo de radiação, né? A radiação vermelha vai ter uma quantidade de energia. A radiação verde vai ter uma outra quantidade de energia. E a radiação azul, uma terceira quantidade de energia. Por isso que cada uma vai liberar ou não elétrons, né? Cada quantidade de energia consegue liberar elétrons, que são os fotoelétrons, e também vai liberar um certo valor. Pode ser que, por exemplo, o verde libere menos, o azul vai liberar mais e o vermelho não libere, ok? Foi essa observação que eles tiraram a partir da placa de cobre. O cobre ele não era sensível ao vermelho, mas ao verde e ao azul era, certo? Isso vai depender da quantidade de energia que cada luz, que cada radiação emite a esse material. Parabéns aí a galerinha que marcou letra B de bons alunos. Certo, jovens? Partindo aqui para a nossa terceira questãozinha de hoje, vou te dar aí mais 2 minutinhos e a gente volta já, ok? 2 minutos. Vamos lá, jovens. Terceira questão, galerinha tá gabaritando letra A, né? Muito bem. A emissão de fotoelétrons por um determinado metal exige que, olha só, exige que a luz incidente tenha uma frequência maior do que um valor determinado, né? Você tem um limite
olha só, você tem um limite de frequência, que a gente chamou aqui de limiar, né? Limiar de frequência. Quantidades de energia menores que a energia desse limiar de frequência não vão produzir efeito fotoelétrico. Certo, Canavieira? Já valores maiores ou iguais a esse limiar de frequência vão sim produzir a liberação de elétrons desse material metálico. Ok? Então, muito bem, gabarito letra A. Ok, Canavieira? Muito bom dia, galerinha que está acompanhando a nossa aula. Meus anjos do YouTube também respondendo. Josilane, letra A. Lohane, Jennifer, Adriana, toda a galerinha marcou letra A. Parabéns. Nenhuma outra dúvida, né? Nas outras questões, no caso, nas outras letras. Fala do comprimento de onda. Não, a questão do comprimento de onda ele não colocou como referência. Ele citou como referência na sua teoria a frequência, não o comprimento de onda. A temperatura do material? Não. A temperatura do material não altera questões dos elétrons, né? A luz incidente tenha uma intensidade maior que um valor determinado. Lembra que a intensidade não fazia diferença, né? Se eu pegasse a luz vermelha mais forte e uma luz vermelha mais fraca, nas duas situações não tinha liberação de elétrons. O que eu tinha que colocar era uma luz de maior frequência. E que o material não esteja ligado à Terra. Não tem nada a ver também. Certo? Quer dizer que fora da Terra tem efeito fotoelétrico, mas dentro dela não, né? Ou se ele está colado ao solo, não tem efeito fotoelétrico, né? Não tem nada a ver, não. Beleza? Vamos para a próxima questão. Aqui eu quero que você analise as proposições, diga quais são verdadeiras, né? Você tem aí 3 proposições, e aí depois a gente... Opa, já passei, foi o gabarito. Aí depois a gente ia marcar o gabarito, né? Já que eu dei o spoiler, já que eu disse aí que é letra A, eu vou responder a questãozinha, né? Já tem gente marcando letra A, não sei por quê. Jovens, analise as afirmativas abaixo, relativas à explicação do efeito fotoelétrico, tendo como base o modelo corpuscular da luz. Lembrando que esse modelo corpuscular veio da teoria de Einstein e também de Planck. Por quê? Porque nas duas teorias, a luz ela era composta por partículas chamadas de fótons, né? Então, a primeira proposição diz o seguinte: a energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons no metal de forma quantizada. E aí? A gente viu que isso era verdade, né? Lembra que a energia dos fótons emitida, né, da luz emitida a um material, ia ser recebida por esses elétrons desse material metálico, e esse material metálico teria seus elétrons ejetados. Professor, esses elétrons ejetados, eles teriam ganho de uma energia contínua ou teriam um ganho de uma energia quantizada? A energia era quantizada, certo, jovens? Não era uma energia contínua, não. Então, por enquanto, ficamos aí com a primeira alternativa. 2. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência e da intensidade? Oxe, professor, ele está falando aqui da energia
que os elétrons vão receber, né? Exatamente. Aí o senhor falou que essa energia, ela não depende da intensidade, não. Exatamente. Ele errou a falar aí que dependia da intensidade, né? Então a 2 está errada. Depende apenas da nossa frequência. A gente pode dizer que a primeira está correta, a segunda está errada. Lembra que se for uma luz mais fraca ou uma luz mais forte, independe, né? Independe. O que depende é a frequência dela. Se for uma luz azul, que a luz azul tem uma grande frequência, e eu colocar uma luz azul forte e uma luz azul fraca, nas duas situações a luz azul vai liberar elétrons. Mesmo sendo uma luz fraca de intensidade ou forte de intensidade. Porque a frequência da luz azul é que é forte. Tá bom? 3. Em uma superfície metálica, elétrons devem ser ejetados independente da frequência da luz, desde que a intensidade seja autossuficiente, pois está sendo transferida energia ao metal. Galerinha, ele está dizendo que é obrigação dos elétrons serem ejetados independente da frequência. Não, é dependendo da frequência, tá bom? A intensidade da luz pouco importa. O que depende aqui é da frequência. Então, a terceira só pode estar errada. Então, por isso que a única verdadeira é a primeira afirmativa. Tá bom? Vou dar um timezinho aí de 2 minutos para vocês gabaritarem essa questão no sentido de anotarem ela, anotarem o gabarito, as explicações que eu coloquei. Tá bom? 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Vamos lá, galerinha. Voltando aqui para a nossa aula, vamos para a quinta questãozinha de hoje. Essa daqui ainda não passei o gabarito, então vocês podem responder, tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. 2 minutos.
E aí, galerinha? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Quinta questãozinha diz o seguinte: o efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Hertz, né? A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo também físico alemão Albert Einstein em 1905. Entre esses períodos existia uma dúvida. Qual era, professor? A dúvida que existia na época era sobre a energia cinética dos elétrons, a energia capaz de mover esses elétrons e ejetá-los para fora do material. E essa energia que eles eram ejetados, a dúvida era se ela tinha dependência de duas grandezas, certo? Quais eram as grandezas que a gente tinha dúvida sobre a dependência dessa energia? Bora lá. Galerinha, letra A, ele diz que é frequência e comprimento de onda. Letra B, comprimento de onda e intensidade. Letra C, intensidade e frequência. E letra D, comprimento de onda e frequência. Galerinha, a letra A e letra D são praticamente as mesmas coisas, né? Praticamente as mesmas coisas, porque ele coloca frequência e comprimento de onda nos dois. Letra B aparece o comprimento de onda e a intensidade. E na letra C nós temos intensidade e frequência. Então, se a gente fosse marcar o gabarito, seria letra C, tá? Lembra que durante a nossa aula teórica, eu falei para vocês que a dúvida que surgiu era exatamente duas perguntinhas. Eram exatamente duas perguntinhas. Quais eram, professor? A primeira era sobre a frequência, tá? Era sobre a frequência mínima para poder existir o fenômeno do efeito fotoelétrico. A frequência mínima ou limiar de frequência, ele queria saber qual era a frequência que eu teria que emitir de uma determinada radiação para o corpo conseguir liberar elétrons. Então a dúvida era exatamente qual o valor de frequência mínimo para o material liberar elétrons. E a intensidade era com relação ao tempo, né? Ao tempo para liberar esses elétrons. Que perceberam que o vermelho não liberava instantaneamente. Então eles pensaram, se o vermelho não libera instantaneamente, é porque eu tenho que aumentar a intensidade do vermelho. Porém, perceberam que mesmo aumentando a intensidade do vermelho, não liberava fotoelétrons. Então, as dúvidas eram baseadas nessas duas grandezas, a intensidade e a frequência. Certo? Vamos para a sexta questãozinha. A sexta questão tem um texto, tá, para a gente analisar e para que a gente possa preencher as lacunas. Você tem, primeiro, pode preencher ou com fótons ou elétrons. A primeira lacuna, podem ser fótons ou elétrons. A segunda lacuna pode ser contínua ou discreta. E a terceira lacuna a gente pode preencher com fótons ou elétrons também. Aí eu quero saber quais são as palavras corretas para preencher essas lacunas, tá bom? Vou te dar aí 2 minutinhos para vocês tentarem preencher e a gente volta já. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Olha só a sexta questão. Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as lacunas pela ordem no seguinte texto relacionado com o efeito fotoelétrico. Ele diz assim no texto: o efeito fotoelétrico, isto é, a emissão de... E aí, o que é que eu vou emitir? Bora lá. Fótons ou elétrons? Lembrando que é emitir por quem? Emissão de por metais. O que que o metal vai emitir sob a ação da luz? Ele vai emitir elétrons, né, Adriana? Muito bem. Então ele vai emitir elétrons. Sob a ação de luz, é um experimento dentro de um contexto físico extremamente rico, incluindo a oportunidade de pensar sobre o funcionamento do equipamento que leva à evidência experimental, relacionada com a emissão e energia das partículas, bem como a oportunidade de entender a inadequacidade da visão clássica do fenômeno, ou seja, que a visão clássica não conseguia responder às dúvidas sobre esse fenômeno. Em 1905, ao analisar esse efeito, Einstein fez a suposição revolucionária de que a luz, até então considerada como um fenômeno ondulatório, lembra aí lá de difração, né, e interferência, poderia ser concebida como constituída por conteúdos energéticos que obedecem a uma distribuição. A distribuição é contínua ou discreta? Discreta seria partilhada, né? Seria quantizada. Então, a distribuição aqui de energia é discreta. Muito bem. Os quanta de luz, mais tarde denominados... E aí? Eles foram denominados de quê? Essas partículas de luz. Foram denominadas de fótons, né? Fótons. Então, a gente marcaria qual alternativa, jovens? Primeiro veio elétrons, depois vem discreta e depois vem fótons, né? A gente marcaria, então, a letra E. Show de bola, jovens? Ficamos por aqui no nosso encontro de hoje, galerinha. Vamos finalizar mais uma aula de física da semana. Quinta-feira a gente vem só para trabalhar com questões sobre esse tema no nosso horáriozinho único de quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus, bom restinho de semana a todos e a gente se encontra quinta-feira. Tchau, tchau, jovens!